Graça e paz, meus irmãos. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Mais um domingo, mais uma escola dominical que Deus nos permite, nos dá graça para poder preparar e compartilhar com todos. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por essa oportunidade, porque mesmo em tempos tão difíceis, Deus tem socorrido o seu povo e Deus não nos tem deixado sem instrução, sem a oportunidade de cultuá-lo comunitariamente. Deus tem aberto portas para que a palavra dele continue sendo anunciada. Eu louvo a Deus por isso. Então louvo a Deus em especial para essa escola dominical. Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te encorajando a participar e te dando sede para participar da escola dominical. Nós temos compartilhado os estudos da revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento. Hoje não será diferente, nós vamos dar continuidade a esse estudo. E para minha alegria, o estudo dessa semana está intimamente ligado à pregação, à ministração da palavra que o pastor Tiago trouxe no domingo passado. Então a gente vai ter a oportunidade de reler o texto e de refletir um pouco mais detidamente acerca das lições, dos legados de fé que esse texto nos apresenta. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a termos uma palavra de oração, quero te convidar a já se preparar para ser ministrado pelo Senhor, já buscando a presença de Deus, já pedindo a Ele que nos instrua, que nos oriente, que seja um tempo de edificação, de crescimento nas nossas vidas. Amém? Então feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, por mais um domingo, mais um dia de vida, Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, Deus. E os nossos lábios, nosso coração se enchem de gratidão, Deus, ao perceber, ao sentir, ao ver o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, Deus. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, mais um despertar. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade da leitura da Tua Palavra, que por si só nos alimenta. Que, Pai, vem ao encontro da nossa necessidade e nos desafia a viver uma vida plena, uma vida mais próxima do Senhor, mais semelhante a Ti, ó Deus. Nos ajude, Pai, nessa manhã. Nos ajude nesse tempo, Deus. Ó Pai, a refletirmos com profundidade acerca da Tua Palavra, a escutarmos a Tua voz. Ó Pai, a abrirmos os nossos corações e nossas mentes, para que o Teu Santo Espírito ministre sobre nós. Coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, das pessoas que estão nos acompanhando. Peço-Te, ó Deus, que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito ministre ao coração desses Teus filhos e filhas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Conduze-nos, ó Deus, nesse tempo de reflexão acerca da Tua Palavra. Ministre sobre nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, quero convidá-los para que façamos a leitura de um texto que está lá em Atos. Estamos há vários domingos refletindo acerca de textos no livro de Atos, né? E hoje não vai ser diferente não. Atos 12. A essência do que nós vamos compartilhar estaria a partir do versículo 5, mas eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 e a gente vai terminar no versículo de número 17. Conta uma história bem conhecida, como eu falei, parte desse texto aqui o pastor ministrou no domingo passado e a gente vai ter a oportunidade de compartilhar agora sob a luz do legado de fé, do que a palavra tem a nos ensinar a partir da ação de algumas pessoas que estão aqui nesse texto orando, buscando a intervenção de Deus e clamando por uma libertação. Atos capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim o texto. Por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem.
A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Guarde esse versículo de número 5. O texto continua. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Guarde esse versículo 12. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Amém. Esse é o texto que eu quero compartilhar nessa escola dominical. Um texto, acredito que muitos de nós já tenham lido, já tenham refletido sobre ele. Como é que eu quero fazer isso? Bom, a gente vai fazer aqui uma contextualização em que momento que está acontecendo, qual é a história que acontece ao entorno dessa prisão, dessa libertação e dessa congregação que orava em favor da libertação. Fazendo isso, eu quero convidar vocês a fazermos algumas reflexões, buscando sempre esses legados de fé que a palavra tem a nos apresentar. Vamos lá? Bom, o contexto dessa passagem aqui deixa evidente, né? A ação milagrosa de Deus sobre a vida de Pedro. O que está acontecendo aqui? A igreja está sofrendo forte perseguição. Muitos dos líderes da igreja em Jerusalém estão sendo presos. Alguns mortos, como no caso de Tiago, irmão de João. Acabara de ser morto, agora Pedro encontra-se encarcerado. Herodes só não o havia matado, claro, por um desígnio de Deus, mas as circunstâncias que cercam esses desígnios estão vinculadas à Páscoa. Os 7 dias depois da refeição pascual são considerados santos, sagrados. Então, naquele período ali, seria de péssimo tom a execução de alguém. Ainda que agradasse os judeus, a igreja estava crescendo, a igreja em Jerusalém crescia. O Espírito Santo, movendo esses homens, esses apóstolos, operava maravilhas no meio do povo, e a igreja crescia, e a igreja ia se formando e fortalecendo. Então Herodes, mesmo prendendo e mesmo entendendo que é do agrado dos judeus a execução de Pedro, ele não faz isso nesse período da Páscoa. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós lemos o texto e os nossos olhos se voltam para o milagre que Deus opera aqui, para as maravilhas que Deus está fazendo aqui, né? Um anjo que aparece num local super guardado. Pedro está no meio de soldados. Gente, como é que isso pode acontecer, né? O anjo aparece ali, toca em Pedro, fala com Pedro, as algemas caem, eles saem como se fossem invisíveis, os sentinelas não enxergam,
chega lá no portão, o portão se abre. Então assim, milagres e maravilhas acontecendo e é impossível os nossos olhos não se voltarem para essa realidade. Mas eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para que você volte os seus olhos para aquilo que talvez chame menos atenção nesse texto, que é a ação da igreja, das pessoas que estão sentindo a dor da prisão de Pedro. O que eles estão fazendo? Estão orando. Então a ação dessas pessoas que sentem a dor de Pedro, que ação é essa? De se reunirem, de orarem, de clamarem. O livro de Atos nos mostra que a igreja nasce nas casas. Atos 2, a partir do versículo 42 e 47, a gente vê uma demonstração forte disso, né? As pessoas tendo as coisas em comum, as pessoas se reunindo no partir do pão, nas orações. As pessoas estão sempre próximas e a casa é o lugar onde isso acontece. Aqui, essa igreja que ora não é diferente. Maria, mãe de João Marcos, ali a casa dela é o ponto de encontro dessa igreja. E eles estão em fervente oração, intercedendo pela vida de Pedro, como diz o versículo 5, e como também deixa demonstrado os versículos 12 a 17 do texto que nós lemos. Pedro sai, para onde ele vai? Vai para a casa onde a igreja está reunida, é lá que ele vai bater. Bom, e aí eu quero, depois de fazer essa contextualização, para a gente entender um pouquinho, né, do que está acontecendo aqui, essa perseguição forte à igreja, igrejas que se formam a partir das casas, a igreja que permanece em oração, o martírio dos santos, no caso a morte de Tiago e agora a prisão de Pedro. Esse é o contexto que cerca a história que nós lemos. Qual é a situação de Pedro? Eu já começo convidando você para lançar um olhar humano, e a gente vai fazer um contraponto. No mesmo momento que a gente vai lançar um olhar humano para essa situação de Pedro, eu vou desafiar você também a tentar enxergar como é que Deus age. E a gente vai tentar fazer um paralelo disso. Olha que bacana. Bom, humanamente falando, Pedro é prisioneiro. E considerando o destino de Tiago, a possibilidade dele ser morto aqui, a expectativa que ele, humanamente falando, tinha era de ser morto também, né? Em outras palavras, a sua situação é uma situação sem saída, uma situação sem solução. Pedro está encarcerado, está cercado por sentinelas, por guardas. Era costume romano colocar um grupo de 4 soldados, 4 escoltas de 4 soldados, cada uma dessas escoltas para uma vigília da noite, para que Pedro não ficasse sozinho. Então assim, Pedro, humanamente falando, ele não podia fazer nada. As expectativas que ele tinha, humanamente falando, eram as piores possíveis. Eu estou preso, outros líderes da igreja foram mortos, então o meu destino possivelmente vai se igualar ao deles, né? Humanamente falando, né? E aí eu quero agora convidar você para ler esse texto a partir de uma outra visão. Esse é o contexto, essa é a situação de fato, essa é a realidade bíblica, o que nós estamos lendo aqui do aprisionamento, da perseguição, são fatos narrados aqui, descritos, esse é o contexto. Agora eu quero convidar você a refletir sobre a situação de Pedro espiritualmente falando, né? Eu fico pensando assim, quantas pessoas talvez não se encontrem também numa situação muito semelhante a essa de Pedro? Ô João, mas em que sentido muito semelhante? Quantas pessoas talvez não estejam hoje, nesse exato momento, se sentindo aprisionadas, encarceradas, sem liberdade? E eu não estou falando das pessoas que estão presas fisicamente, não, eu estou falando disso no sentido espiritual. Espiritualmente falando, pessoas que estão numa situação tal que sozinhas não conseguem se libertar, olham para a sua situação e não veem saída. E tem mais, são situações que nós, muitas vezes, nos encontramos como a igreja está se comportando aqui, orando em favor, né?
Vai dizer que você nunca passou por uma dessas situações que eu vou exemplificar aqui agora. Por exemplo, um familiar adoentado, precisando de uma intervenção milagrosa. Os médicos já estão dizendo que não tem jeito, que não tem solução. Um prisioneiro, alguém que não consegue sair daquela situação sozinho, espiritualmente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando. Quantas vezes, e eu acredito que muitos pais podem falar com propriedade sobre isso, já não se viram tentando corrigir seus filhos, envolvidos com situações desagradáveis, vícios, amizades indesejadas, jovens, adolescentes se afastando da igreja. São situações que se tornam alvo das nossas orações. São situações nas quais a gente percebe um encarceramento, uma prisão espiritual da qual a pessoa não se livra sozinha. E aí nós, enquanto igreja, enquanto parentes, enquanto familiares, enquanto pais, nos pegamos orando, clamando para que Deus intervenha. Há uma semelhança nessa situação. Pedro está encarcerado sem uma expectativa de sair. Pedro está encarcerado sem a possibilidade de sair de lá sozinho. Ah, mas tem uma diferença muito grande. Pedro está encarcerado porque está anunciando Jesus Cristo. Pedro está encarcerado porque está anunciando a palavra de Deus. É verdade. É verdade. O motivo pelo qual as cadeias se dão nesses exemplos, nesse comparativo que eu fiz, são antagônicos, são contrários. Mas se assemelham não só pela igreja que ora, pelos familiares que oram, como também pelas consequências de não poder sair sozinho, de não ver uma solução, humanamente falando, ali para resolver aquela situação. E aí eu convido você a refletir acerca do agir de Deus, acerca do agir humano. Vou te convidar a fazer uma reflexão acerca do que nós faríamos, humanamente falando, o que é possível fazer. Como libertar os Pedros que convivem conosco. Olhando para o exemplo de Pedro aqui, um homem encarcerado, talvez se nós recebêssemos essa missão, pensaríamos aqui formas de invadir aquela prisão, de eliminar os sentinelas, de libertar das algemas, das cadeias, mas sempre, toda a nossa imaginação, todo o nosso plano, todo o nosso pensar vai ser de fora para dentro. O nosso agir, humanamente falando, é de fora para dentro. A gente, agora lançando um olhar espiritual nessa situação toda, a gente procura vencer as barreiras sempre de fora para dentro. A gente acaba trabalhando naquilo que é aparente, nas barreiras exteriores. Tentamos muitas vezes mudar a aparência, sem mudar a essência, sem mudar aquilo que está no interior. O agir de Deus é muito diferente. E aí eu compartilho com você acerca do agir de Deus alguns pontos que eu coloquei aqui para exaltar e para que a gente possa refletir acerca desse agir poderoso de Deus em breves palavras, em breves pontos. Primeiro, o agir de Deus é sempre de dentro para fora. Olha o que diz o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. É a presença de Deus. E essa presença faz o quê? Iluminou a prisão. É a presença de Deus, é de dentro para fora. É uma presença que ilumina a escuridão, que dissipa as trevas. É uma presença que faz a diferença, porque é uma presença no nosso interior, é dentro. Não é uma circunstância exterior, não é uma mudança só do lado de fora, nas aparências, não, é algo que acontece no nosso interior, a presença de Deus. Uma presença que traz luz, que dissipa as trevas. Na sequência, o texto diz que o anjo toca em Pedro. Esse toque desperta Pedro. O toque de Deus também desperta a gente.
também despertou a mim, desperta a você. É o toque do Senhor que nos acorda do sono que o mundo nos traz. É o toque do Senhor que nos desperta do cansaço do caminho, das lutas. É o toque do Senhor que nos desperta da angústia, que nos acorda, nos faz ter nova força, nova energia, que nos faz perceber que a gente ainda tem força, que a nossa força vem dele. É o toque do Senhor. É o toque do Senhor. A ordem do anjo é clara. Levante-se depressa. Ainda no versículo 7. Levante-se depressa. Eu gosto de ler esse texto e pensar, na ação de Deus na vida do homem. Porque é o que Deus faz nas nossas vidas, nos coloca de pé. Com a palavra. A verdade anunciada pela palavra de Deus, levante-se. E aí Deus nos coloca de pé. A providência de Deus aqui é colocar o homem de pé, é levantar o caído, é não deixar ele prostrado. E aqui começa a libertação espiritualmente falando. O homem ainda está dentro da cadeia, Pedro ainda está dentro das cadeias, mas a libertação dele já começou, ele já está de pé. Na sequência as correntes caem, as algemas caem. O anjo continua falando, coloca o cinto, coloca as sandálias, põe a capa e me segue. Eu gosto de olhar para esse texto e enxergar Deus orientando o homem que ele está colocando de pé. Olha só, homem, agora você está de pé, então ouça as minhas instruções e me siga. O anjo dá orientações a Pedro para que a libertação seja completa. E Pedro segue as orientações, os milagres vão acontecendo. Essa orientação também existe na vida daqueles que estão perdidos, presos nas amarras do pecado. Separei um texto aqui, Lucas 9, 23, quando Jesus diz a seus ouvintes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Essa palavra, essa orientação que Deus tem para mim e para você nessa manhã, ela continua latente, evidente para nós, porque nós estamos caminhando, seguindo a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que disse Jesus, é o que Jesus diz a nós. Faz parte das orientações que aqui, numa visão espiritual e trazendo para os nossos dias, tentando extrair lições, legados dessa manifestação poderosa de Deus, está externada na salvação do homem, no colocar o homem de pé, no santificá-lo, no apontar caminhos para a santificação do homem. Pedro liberto. Pedro livre. Agora, Pedro livre, Pedro liberto. O que Pedro faz? Pedro procura um lugar onde ele possa ser acolhido, onde ele possa ser tratado, onde ele possa ser abraçado, onde as pessoas possam celebrar com ele. Olha o que diz a partir do versículo 12. Estamos em Atos capítulo 12, agora a partir do versículo 12. Ao se dar conta disso de quê? Dessa operação milagrosa de Deus. Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bate à porta, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louco. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram ao anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Pedro vai num lugar onde ele é acolhido. E para surpresa dele, as pessoas não acreditam. Quem está orando não acredita. E é interessante, porque talvez seja a realidade de muitos de nós, igreja do Senhor do século 21,
igreja que intercede, que ora, mas não está tão confiante assim. Não está tão confiante assim. Eu vejo esse texto e Deus me ensina, e creio que está ensinando a cada um de nós. Porque Ele nos desafia a orar, crendo que Ele agirá. Mas em momento algum, ainda que a nossa fé seja uma fé vacilante, o convite para orar é desfeito, de forma alguma. Nós somos desafiados a orar sempre, a orar sem cessar. Poxa, mas parece tão difícil essa realidade. Ore. Poxa, mas eu não tô crendo tanto. Ore. Ore. Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nós somos hoje desafiados a sermos canais de Deus para uma ação no interior do homem. E não uma ação só no seu exterior. Mas esse desafio, às vezes, é bloqueado pela nossa pouca confiança. Às vezes até oramos, mas temos pouca confiança de que vai acontecer. Eu quero desafiar você a orar mais, a confiar mais, a não desanimar. E se a sua confiança está diminuta, poxa, quão difícil é aquilo, ore, ore. Porque a igreja primitiva, vendo tantos milagres e tantas maravilhas, também foi vacilante nesse aspecto. Nós podemos mais. Aprender com essa pouca confiança e confiar mais. E confiar mais. Quantas pessoas, e aí eu caminho para a nossa conclusão, né? Quantas pessoas têm enfrentado graves doenças físicas, mentais, relacionamentos destruídos, porque tentam fazer as coisas do seu próprio modo, tentam fazer as coisas agindo de fora para dentro, na força do seu próprio braço, e acabam deixando de lado a oração. Quantas pessoas frustradas por conta disso. O salmista lá no Salmos 20 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, muitos confiam no que eles veem, no que eles controlam. Mas nós não. O salmista diz, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Para refrigerar, acalmar, trazer refrigério, conforto para a alma aflita e abatida. Essa é a expressão de quem tem uma vida de oração e de fé, e que sabe que Deus vai agir. No tempo certo, no momento certo, Deus vai responder a oração que está sendo levantada a Ele. O nosso desafio, enquanto igreja do Senhor, enquanto igreja, é orar e confiar e agir sob a direção do Espírito Santo de Deus. Que eu e você possamos fazer parte dessa igreja que ora, dessa igreja que confia e dessa igreja que age, que abre portas, mesmo sabendo que há uma perseguição, mesmo sabendo que vidas podem estar em risco, abre portas para que a palavra do Senhor, para que as orações, para que o partir do pão, o compartilhar, o discipulado aconteça. Meu irmão, minha irmã, que essa breve reflexão, que essa breve escola dominical continue falando ao teu coração nesse domingo. Que você possa ser edificado por essa palavra e desafiado a orar, a confiar e a agir. Que Deus nos abençoe nessa semana. Que Deus nos sustente com a graça e o poder dEle. Que seja uma semana vivida na presença do Senhor. Que possamos colocar em prática a nossa oração, a nossa confiança e o nosso agir debaixo da direção do Espírito de Deus. Feche teus olhos, eu te convido a orar, eu te convido a entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigado, Deus, por esse momento de escola dominical, mesmo distantes, mesmo uma escola dominical breve,
onde a nossa interação fica tão limitada, Deus. Mesmo assim, Pai, nós te agradecemos e rendemos-te graças, ó Deus, por esse canal aberto. Continue falando conosco, Deus. Continue tratando conosco enquanto igreja, que nós possamos buscar a tua face em todo o tempo e entender que a mudança que o Senhor opera é no nosso interior, não no nosso exterior, naquilo que é aparente. Por mais que isso mude com o nosso agir, com o teu agir interior em nós. Deus querido, colocamos diante do Senhor e te pedimos, aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa disciplina de oração, a nossa disponibilidade para agir segundo a direção do teu Santo Espírito. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante de ti a vida dos teus filhos e filhas que se recuperam de alguma situação de saúde. Eu me lembro do irmão Aridalto, eu me lembro do Gilcer, oh Deus, do irmão Gilcer. Toma os teus filhos em tuas mãos, ministre sobre eles, ó Pai, saúde plena, restaurada, Deus, em nome de Jesus. Coloco diante de ti também a vida do Gilmar, passou por cirurgia, agora por esses dias. Abençoa teu servo, dê a ele pronta e plena recuperação, Deus. E outros, ó Deus, que não me vêm à mente, mas que o Senhor conhece. Pai querido, coloco diante de ti aqueles que estão buscando trabalho, emprego. Abre portas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, abre portas onde a nossa visão não enxerga. Abre portas, Deus. Pai querido, coloco diante de ti, Senhor Deus, a vida dos teus filhos e filhas. E te peço, Deus, sê conosco, precisamos de ti. Fique conosco, Pai, nesse domingo, nessa semana que se inicia. Tome o culto dos juvenis em tuas mãos, que seja bênção, que seja um tempo de celebração. Pai, que a nossa adoração, que cada ato de adoração ali daquele culto chegue ao teu trono de glória, Deus, como aroma suave, perfume agradável, Senhor, Deus. Abençoa a liderança dos juvenis, o que eles estão planejando. Abençoa o pastor Tiago, a pastora Cleonice. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua semana, meu irmão. Seja uma semana vivida na presença do Senhor. Até domingo, até a noite no culto, até semana que vem nessa escola dominical, se Deus nos permitir.